Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Olha, nós temos que todos os dias abrir um espaço em nossa vida para nos comunicar com Deus. Senão nós vamos perder a salvação eterna, nós vamos nos distanciar do Criador, e isso é muito grave. Então, procure pelo menos deixar poucos minutos que sejam da sua vida diária para ouvir a palavra de Deus. Nós temos 24 horas do dia, temos que ter um momento para Deus. Não é possível, 24 horas e nós não vamos dedicar nada para Deus? Todos os dias temos, nem que seja na oração do terço, numa oração na hora do almoço, do jantar, do lanche da tarde, uma hora especial de madrugada. Temos que deixar um espaço para Deus nos falar diariamente. Senão nós vamos perder a salvação eterna no dia que Jesus voltar para o juízo final. Liturgia de 9 de julho de 2021, sexta-feira, dia de Santa Paulina de Jesus, religiosa e virgem. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou das virgens. Antífona da entrada. A estrada dos justos é como a luz, cresce do amanhecer até o pleno dia. Provérbios, capítulo 4, versículo 18, oração do dia. Rezemos. Ó Deus onipotente e eterno, que exaltai os humildes e simples e conduzistes a Santa Paulina pelo caminho da santidade através da provação do trabalho humilde e de oração constante. Concedei-nos, por seu auxílio e a seu exemplo, suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e encontrar a plenitude de vossa graça no serviço às pessoas, especialmente as mais necessitadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 46, versículos do 1º ao 7º e do 28 ao 30. Naqueles dias Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se e deixou Bersabeia, e seus filhos o puseram, com as crianças e as mulheres, sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo que possuíam na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó, com toda a sua família, com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gessém. E chegaram à terra de Gessém. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gessém ao encontro de seu pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora morrerei contente, porque vi a sua... Agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 37, versículos do 3º ao 4º, 18 a 19, 27 a 28, 39 a 40, o refrão 39a. A salvação vem de Deus. Repitamos: a salvação
vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração. A salvação vem de Deus. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados. A salvação vem de Deus. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados e a descendência dos malvados destruída. A salvação vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. A salvação vem de Deus. Repitamos: a salvação vem de Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quando o Paráclito vier, o Espírito da verdade, ele nos conduzirá a toda a verdade. Lembrar-vos-á de tudo que eu tenho falado. Lembrar-vos-á de tudo que eu tenho falado. João 16, versículo 13 e 14, versículo 26. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Retificando. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes com as serpentes e simples. Retificando de novo, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiquem preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Sereis odiados. Mateus capítulo 10, versículos de 16 a 23.
É dura esta advertência do Senhor. Então é assim? Nós aderimos a Jesus Cristo, acolhemos o Messias e exatamente por isso nos tornamos alvo preferencial dos poderosos? Sim, é exatamente isso. E não devia ser difícil de compreender. Se Jesus se apresenta como o único Senhor, não podemos dar a César o que cabe a Cristo. Aliás, o próprio César pertence a Cristo, ainda que César não saiba ou não queira aceitar. E o simples fato de proclamar que Jesus é o único Senhor nos transforma em ameaças vivas aos poderes deste mundo, que não podem tolerar em nós uma liberdade tão ampla e profunda que nos deixa dispostos a morrer por Cristo, tal como a imensa legião dos mártires que se opuseram ao nazismo de Hitler e ao comunismo de Stalin. Há uma oposição radical entre o príncipe deste mundo e o reino de Cristo. O mundo quer acumular riquezas, enquanto o Cristo é pobre. O mundo persegue a fama, enquanto Cristo lava os pés dos seus apóstolos. O mundo anseia por prazeres sem conta, sem medidas, enquanto Cristo abraça a sua cruz e sobe o Calvário. Historicamente, quando se forma um império sedento de poder e dominação, a figura de Cristo e seus seguidores sofrem implacável perseguição. Mesmo em nossos tempos, os valores morais do cristianismo são considerados como freio indesejável à expansão de poderosos grupos econômicos interessados em ganhar dinheiro com a exploração de homens e mulheres, ainda que as motivações por eles confessadas sejam de outra ordem, como o combate a epidemias, o equilíbrio ambiental e a ordem social. Não admira que, aos olhos do mundo, Jesus Cristo apareça como um triste perdedor, um derrotado, objeto de terrível anátema social. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, diz Paulo aos cristãos de Corinto. Não admira que ainda hoje um jovem possa hesitar em dar passos no seguimento de Jesus, considerando que deverá sofrer prejuízos para segui-lo. E é o próprio apóstolo São Paulo quem nos fala de sua opção radical pelo Senhor Jesus. Diz São Paulo: mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 7º ao 9º. Orai sem cessar. Senhor, teus inimigos perecerão. Salmo 92, versículo 10º. Agora vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade, livremente, gratuitamente, para evangelização, acessando os meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Então vamos evangelizar, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Santo do dia 9 de julho é uma santa, Santa Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Amabile Lúcia era o seu nome. Nasceu no dia 16 de dezembro de 1865.
na província de Trento, no norte da Itália. Ainda criança, mudou-se para o Brasil com a família, indo residir na cidade de Nova Trento, Santa Catarina. Assim que recebeu a primeira comunhão, a menina passou a dedicar-se à caridade, consolando e ajudando os necessitados, os idosos, os abandonados, os doentes e as crianças. Com a permissão de seu pai, Amabile construiu um pequeno casebre próximo à capela para aí rezar, cuidar dos doentes, instruir as crianças. A primeira paciente chegou dia 12 de julho de 1890, data considerada como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a primeira congregação religiosa feminina fundada em solo brasileiro. Amabile recebeu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus e foi nomeada superiora, passando a ser chamada de Madre Paulina. A santidade e a vida apostólica de Madre Paulina e de suas irmãzinhas atraíram muitas vocações, apesar da pobreza e das dificuldades em que viviam. Além do cuidado com os doentes, as crianças órfãs, os trabalhos da paróquia, trabalhavam também numa pequena indústria da seda para prover o sustento. Em 1903, Madre Paulina transferiu-se para São Paulo, fixando no bairro Ipiranga, e iniciou a obra da Sagrada Família para abrigar os ex-escravos e seus filhos depois da abolição da escravidão. Em 1938, acometida pelo diabetes, iniciava um período de grande sofrimento. Precisou amputar o braço direito e progressivamente ficou cega. Madre Paulina morreu serenamente no dia 9 de julho de 1942 na Casa Geral de sua congregação em São Paulo. Ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II, isto mesmo, em 1991. O mesmo pontífice a canonizou em 2002. Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus se tornou a primeira santa do Brasil, já que ela veio para o Brasil bem cedo. Reflexão. Madre Paulina, para nós, é um exemplo de cristã que assumiu plenamente seu dever de Estado. Foi fiel a Deus durante toda a sua vida, aceitando tudo, os ventos favoráveis e aqueles ventos contrários, testemunhando sempre o seu amor pela Igreja e pela sua querida congregação. Viveu uma vida de autêntica religiosa, até mesmo quando provada com humilhações e doenças. Os ventos contrários a levaram sempre mais adiante. Soube compreender a vontade de Deus, até mesmo nos menores acontecimentos do dia a dia. Santa Madre Paulina, rogai por nós. Santa Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, nascida na Itália e que veio criança para o Brasil com a família, indo residir em Nova Trento, Santa Catarina. Portanto, mais brasileira do que italiana, né? Pois é, veio criança para o nosso país. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, acredite. Se for para o seu bem, Ele vai providenciar. E Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos, nossos irmãos separados, não importa a pronúncia. É do aramaico, dialeto de Jesus, essa expressão, e significa a mesma coisa.
tanto na pronúncia católica como na protestante. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Nós estamos clamando pela volta de Jesus. Um dia ele vai voltar, não sabemos quando. Nem o dia, nem a hora. Por isso temos que estar preparados, se quisermos a vida eterna, onde viveremos como anjos, onde haverá felicidade em plenitude. É a outra vida depois dessa passagem terrena. Então, não morra com pecado grave. Peça perdão dos seus pecados. O católico procure o padre para confessar, porque o dia que Jesus voltar vai nos julgar e nós queremos, pelo menos quem vos fala aqui, e eu acredito que muitos dos que ouvem, nós queremos a vida eterna. E o sofrimento de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós, já disse São Paulo apóstolo. Shalom, a paz. A paz de Deus, Shalom Adonai.